Este bloco tem agora a participação de 7 jornalistas convidados que vão fazer perguntas aos candidatos. São Miriam Caran, do jornal Valor Econômico, Bernardo Bittencourt, do jornal Indústria e Comércio, Celso Nascimento, da Gazeta do Povo, Carlos Alberto Pessoa, do Jornal do Estado, Alexandre Zirac, também do Jornal do Estado, Vladimir Nascimento, da Rádio CBN e Tony Casagrande, também da Rádio CBN. Vamos então ao primeiro jornalista convidado. Alexandre Zirac faz a pergunta para Severino Araújo. Candidato, como repórter, me incomoda uma pergunta mal respondida. O candidato Giovanni Jonedes lhe fez uma pergunta e o senhor tangenciou. O senhor disse apenas o ano, repetiu o que ele já havia dito. O senhor não disse, por exemplo, que em 85 o senhor era aliado do hoje candidato do PMDB ao governo, Roberto Requião. O senhor confirma isso porque, pelo seguinte, o senhor disse que o Caixa 2 é uma prática comum para os senhores, não para nós. Para nós nos espanta. Tanto que quando surge um recibo de Caixa 2, vira um escândalo, utilizado pelo PMDB contra o prefeito eleito Cássio Taniguchi. Eu queria saber do senhor se o senhor confirma que em 85 o senhor fez essa campanha e que esse comitê que utilizou um Caixa 2, supostamente, segundo o senhor, era de apoio ao candidato Roberto Requião. Bom, o conceito de Caixa 2 é aquele que, quando fica comprovado que se não se declara ou não se declara a origem do recurso e a despesa dele à Justiça Eleitoral. Eu disse, reafirmo, mas se a sua pergunta é com o sentido de saber qual foi a eleição, foi em 85, o candidato foi realmente o senador Roberto Requião. Eu realmente dirigi o comitê que realmente não tinha nem registro, isso é verdade. Eu respondi a uma pergunta quando foi feita por vocês aqui, a respeito da Caixa 2 em Curitiba, e que está bem aí, cada eleição se procura um cadáver. E disseram que estavam várias pessoas nominadas nesse Caixa 2 aí. Eu disse que não tinha autenticidade das acusações, mas se forem convocados para essa finalidade, nós questionaremos. E disse que a questão do Caixa 2 é corriqueira, existiu, existe, vai existir em todas as campanhas. No dia que fizerem financiamento de campanha, vai existir Caixa 2 ainda. Vai ser pior do que... Não vai mudar em nada. Então, é uma afirmação que eu estou fazendo e tenho certeza que existiu, existe e vai existir. É uma posição hipócrita, então, a de todos os senhores que fazem uma declaração e, ao que parece, a prática é outra? É porque a legislação é feita para isto mesmo. A legislação é feita com este propósito mesmo. É uma legislação feita por uma classe dominante com a finalidade de dificultar exatamente, para as coisas não sejam transparecidas. Para que não haja transparência. É verdade mesmo, não vai haver, não acredito. Podem me questionar da maneira que puderem. Mas que todos sabem que até as declarações de renda das pessoas, duvido que 100% suporte uma auditoria. Vamos adiante, então, agora a jornalista... Eu também fui referido. Segundo o regulamento, direito de resposta. Também peço direito de resposta. Já vamos atender aqui o seu pedido. Vamos à participação de Miriam Caran, que faz a pergunta para Rubens Bueno. Boa noite, candidato. Boa noite. Faltando apenas 2 meses para a eleição, o senhor ainda está nas pesquisas eleitorais com apenas 2% das intenções de voto. Enquanto o candidato do seu partido, Ciro Gomes, é um franco... Quer dizer, ele está subindo muito, um favoritismo muito grande. E o senhor também tem tido dificuldade de vincular o seu nome ao candidato Ciro Gomes, que aqui no Estado parece estar mais vinculado ao senador Álvaro Dias. Diante disso, por que o senhor não consegue capitalizar essa popularidade do Ciro Gomes e se o senhor está arrependido de ter saído como candidato? Bom, primeiramente não, eu não me arrependi de forma alguma. Eu sou candidato a governador de um projeto que está sendo construído há 4 anos. E neste projeto nós propomos sempre, e propusemos ao longo desse trabalho, a alternativa nacional com Ciro Gomes e a alternativa estadual com o candidato do PPS. E nesse trabalho, evidentemente, quando se mostra a pesquisa que está aí colocada, é uma pesquisa que há 1 mês e meio atrás dava o Ciro Gomes em último lugar nas pesquisas, apesar de ser o menos rejeitado. 1 mês e meio depois, o Ciro Gomes disputa o 1º lugar nas pesquisas, e antes até do apoio de outros candidatos nos estados. É importante destacar que aqui no estado do Paraná, agora parece que vai haver debates na televisão, como hoje está havendo.
a abertura da comunicação de massa através, principalmente da televisão. Em isto havendo, nós temos certeza que o resultado vai mudar. Até porque o povo está consciente de que quer mudança e renovação. O povo não quer votar nos candidatos que já foram governadores. E depois que foram governadores, foram candidatos e foram derrotados. O povo não quer votar no candidato do atual governador, porque ele é o mais rejeitado da história do Paraná. O primeiro ciclo acabou com Moisés Lupion no segundo mandato, o segundo ciclo com Ney Braga no seu segundo mandato e o terceiro ciclo no atual com o segundo mandato. 3 vezes que o Paraná experimentou um governador no seu segundo mandato, foi um desastre para o Paraná e para a nossa política. Eu tenho certeza que a partir de agora nós teremos o espaço para debater e como eu sou candidato que tem a menor rejeição, com certeza esse resultado vai mudar. Miriam Caram. O senhor acha também que esses reveses que o Ciro Gomes recebeu no plano nacional, em função de apoio do José Carlos Martinez e do Emerson Palmieri, que são aqui do Paraná, também refletem na sua candidatura e estão lhe prejudicando? Não, não reflete. Tanto é verdade que as últimas pesquisas indicam até que o Ciro cresceu, independente desta ou daquela posição de quem esteja assessorando durante a sua campanha. Aqui no Paraná não, é evidente, até porque eles não me apoiam, apoiam outro candidato a governador. Aqui no Paraná, Miriam, a minha coligação chama-se Vote Limpo 23. É ética na política e políticas públicas de qualidade à população em ações de governo. Vamos agora à pergunta do jornalista Tony Casagrande para o senador Roberto Requião, que antes de responder a pergunta do Tony, terá os seus 30 minutos, porque houve a citação, houve a citação da existência do Caixa 2 na campanha dele em 85 para a Prefeitura de Curitiba. 30 segundos. Vamos lá. Na minha campanha à Prefeitura de Curitiba, eu via o Severino, de vez em quando, no comitê do Alencar Furtado. Não tenho notícia de um comitê que ele tenha dirigido para mim e não conheço Hélio Pimentel. Quero agradecer o apoio que ele declarou agora e quero dizer que se ele pagou algum conjunto musical que tenha trabalhado na minha campanha, fez de esponte própria, sem o meu conhecimento. E se fez desta forma, é inevitável que não tenha sido registrado. O erro deve ter sido do comitê e nunca meu. E, de qualquer forma, o pagamento do comitê seria uma coisa absolutamente insignificante. Mas nem por isso deveria ficar fora de registro. A pergunta de Tony Casagrande. Senador, o senhor tem dito já há algum tempo que pretende rever os contratos de concessão das rodovias do Paraná, os contratos do pedágio. Eu queria que o senhor explicasse de que forma poderia ser feito isso e por que o senhor pretende rever esses contratos. Em primeiro lugar, porque esses empresários têm concessões muito estranhas. Ninguém tem o conhecimento do inteiro teor desses processos. Eles cortam mato, tapam um buraco e pintam asfalto. Mas embutem no preço do pedágio o valor da construção das estradas que eles não construíram, que foram construídas com dinheiro público. Essas estradas, além de não oferecerem uma alternativa pública, obrigando os automóveis, os caminhões e as pessoas a transitarem por elas, tem um pedágio extremamente caro que está incomodando de forma muito concreta a economia do Paraná, a agricultura e tudo mais. Eu pretendo reduzir esse pedágio num primeiro momento. Ao que eles fazem? Cortam mato, pintam asfalto e tapam buraco. Não aceito de forma alguma que remunerem um capital que não investiram. E se eles não aceitarem a redução, eu pretendo decretar a nulidade desses contratos, porque não existe direito adquirido contra o interesse público. E o erro de um governo não pode comprometer um país para todo sempre. Só não tem solução a morte. Um governo sério resolve o problema do pedágio. E o meu compromisso com os eleitores do Paraná é resolver esse problema. Senador, isso já foi, a redução do preço do pedágio já foi tentada até mesmo nesse governo e as concessionárias entraram na justiça e conseguiram que esse preço fosse recomposto. E com relação a revogar, nós não correríamos o risco de termos problemas depois para conseguir recursos para manter as estradas em bom estado? Eu fui governador, as estradas do Paraná eram um tapete, eu nunca recorri a pedágio. E o atual governo não levou a sério a redução. Foi uma redução de véspera de eleição, acordada com as empresas que só entraram na justiça depois da vitória do Lerner contra a minha candidatura. Foi um acerto entre o governo e os concessionários. Num governo do PMDB, esse acerto não vai existir mais. Valerá o interesse do povo do Paraná.
Eu garanto que resolve esse problema, Casagrande. Carlos Alberto Pessoa faz a sua pergunta para Giovanni Gionetti. Giovanni, dada a escassez de recursos, dada a escassez de meios e dada a multiplicidade de fins, governar é escolher, é optar, é eleger prioridades. Quais são as suas prioridades? Pessoa, sem dinheiro não se governa. Sem salário não se dá dignidade ao professor, sem salário não se dá dignidade ao policial e não teremos nem segurança nem uma boa educação. Por isso que eu parto do princípio da onde buscar o dinheiro. Não adianta buscarmos dinheiro de financiamento. O financiamento só vai corrigir um problema momentâneo e aumentar um déficit no futuro. Por isso nós temos que enxugar a máquina pública. O governo não fez a lição de casa. A dona de casa, a pessoa que trabalha, soube se equilibrar no plano real. Guarda o seu dinheiro, reduz sua despesa, faz o seu investimento na compra do seu carro, do seu apartamento, da sua televisão. O governo não fez a lição de casa. O governo tem uma máquina administrativa mastodôntica. São 227 mil servidores que estão em atividade. Muitos com desvio de função, muitos nem trabalham, estão pendurados em disposições funcionais ou estão encostados em regionais espalhados por todo o Estado. Nós vamos enxugar a máquina pública, nós vamos cortar, pessoal, nós vamos reduzir para 10 secretarias do Estado. Nós vamos modernizar essas secretarias, vamos reduzir pessoal. E com esses recursos nós vamos, assim, aí sim, implantar diversos programas. Que em 1 minuto e meio é impossível falar porque já bateu o sininho. Mas, principalmente nas áreas mais carentes, que é desemprego, educação, segurança e saúde. Bom, prioritariamente é uma agenda negativa. Isto é, colocar a casa em ordem, diminuindo as despesas. Bom, feito isso, qual é a agenda positiva? Fazer o que com o dinheiro em caixa? A agenda negativa, ela não se pode dividir um governo e esperar as coisas acontecem concomitantemente. Ela é negativa e já é positiva. Por exemplo, nós vamos fazer uma grande transformação na área de segurança. Eu tenho um projeto de unificação da Polícia Civil, da Polícia Militar, vamos acabar com os quartéis, vamos colocar comando único, vamos com a sobra desses recursos dar mais dignidade de salário, vamos fazer com que efetivamente se pense em segurança e se tenha uma unicidade, já inclusive com a solução das cadeias, na transformação dos quartéis em cadeias públicas. Bernardo Bittencourt faz a sua pergunta para Álvaro Dias. Senador, um dos fatos marcantes que marcaram da sua gestão nos anos 80 foi o seu calo político, que é aquela questão da ação policial contra os professores no centro cívico. Com certeza os adversários vão explorar esta questão ainda durante essa campanha e, de repente, isso pode custar até uma nova derrota. Como é que o senhor pretende rebater essa questão e daqueles que acusam que, mesmo sendo professor, o senhor agiu daquela forma? Olha, sem subestimar a inteligência das pessoas. Aquele episódio já prescrito na memória das pessoas inteligentes desse Estado foi um episódio lamentável, sem dúvida. Mas eu tomei todas as providências que cabiam como governador. Eu não me acovardei e não repassei responsabilidade a qualquer secretário. Eu assumi por inteiro a responsabilidade. Determinei a instauração do inquérito policial militar, de posse do inquérito, representei junto à Justiça Militar. A Justiça Militar absolveu os policiais envolvidos. Nós não nos conformamos, recorremos. A última instância, manteve-se a decisão anterior. As providências foram, portanto, tomadas. E eu creio que depois de algum tempo, foi exatamente quando comemorávamos os 10 anos da gratuidade do ensino nas universidades estaduais do Paraná. Eu tive a oportunidade de, mais uma vez, tomar a iniciativa de falar sobre o assunto e até pedir desculpas aos professores se algum ressentimento ainda sobrava. Porque o que nos importa agora é o futuro, é investir numa educação com qualidade. E qualidade social, a escola tem que ser um lugar onde se possa pensar em mudar a história. Investir
na educação, na qualidade da educação, eu creio que seja hoje o que deseja qualquer professor do Paraná. Senador, voltamos com o Bittencourt. Mas o senhor acredita que os demais membros dessa mesa vão agir com a mesma coerência e apresentar aos seus eleitores que o senhor agiu dessa forma? Os inteligentes não explorarão esse episódio, que já foi de forma maldosa explorado. Os professores não aceitam mais serem utilizados politicamente. O que os professores querem é respeito de uma política salarial negociada, é o que nós pretendemos. Nós estamos assumindo o compromisso de investir 75% mais do que se investiu nos últimos 4 anos em educação no Paraná. E certamente isto vale muito mais do que retirar esqueletos do armário e tentar, já que não se pode convencer, confundir as pessoas. Vladimir Nascimento pergunta ao padre Roque Zimmermann. Boa noite, deputado. Eu vou lhe repassar a pergunta que me mandou por e-mail o leitor Carlos Roberto Andrade, que é de Ivaiporã. Uma pergunta bem objetiva e prática. A taxa de esgoto é muito alta. A maioria dos consumidores paga 80% do que paga pelo custo do consumo de água. Paga isso, 80% para o esgoto. Qual a possibilidade de baixar essa taxa? O senhor se comprometeria a fazê-lo? Olha, eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Nós temos um bocado de reformas estruturais a serem feitas no estado do Paraná e uma delas refere-se ao saneamento básico, principalmente moralizando-o, porque há um bocado de saneamento básico sendo cobrado que nunca foi feito. Isso acontece em tantas cidades que eu tenho visto por aqui. E eu penso que o tratamento de água e de esgotos é uma função indelegável do Estado, que tem a ver com qualidade de vida no momento e tem a ver principalmente com preservação do meio ambiente e qualidade de vida para o futuro. Portanto, eu quero dizer para todos os paranaenses que hoje sofrem uma verdadeira exploração, que nós vamos tentar entregar aos municípios que puderem ou então controlar a Sanepar para que de fato o serviço de águas e esgoto não só não seja tão caro, mas principalmente para que ele tenha um serviço efetivo, de boa e de excelente qualidade. Vladimir Nascimento. Eu usarei o tempo para outra pergunta, se o senhor permite. O governo Lerner apoiou o fechamento da Estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu, realizada pela Polícia Federal e pelo Exército, com amplo apoio dos ambientalistas. Há uma demanda da população daquela região. O senhor, como governador, tentaria reabrir a estrada, contrariando os ambientalistas, ou manteria o apoio ao fechamento da estrada, contrariando, nesse caso, a população daquela região? Olha, em primeiro lugar, não se trata de uma decisão do governador. É uma decisão já no âmbito federal. Agora, eu, evidentemente, reconheço o sentimento da população do oeste do Paraná, do sudoeste do Paraná, que gostaria de ver reaberta aquela estrada. Mas, como ambientalista que sou, eu acredito que agora a situação está mais ou menos definitiva. Eu não voltaria a mexer neste caso, até porque nós precisamos muito mais do que dessa estrada, teremos condições mais fáceis no futuro de um meio ambiente saudável e amplamente protegido por todos os paranaenses. A participação agora do jornalista Celso Nascimento, da Gazeta do Povo. Celso. Bom, minha pergunta é para o candidato Beto Richa. Os eleitores, de modo geral, as pesquisas têm demonstrado isso, que eles preferem candidatos experientes. Mesmo a atual pesquisa do IBOP, a última pesquisa do IBOP aponta isso, porque estão em primeiro lugar os dois candidatos que já ocuparam o Palácio Iguaçu. O senhor já foi deputado estadual, é atualmente vice-prefeito. Seu pai já foi governador do estado, mas antes disso precisou ser deputado, precisou ser prefeito, precisou ser senador. Que experiência, que credenciais o senhor tem a apresentar aos eleitores do Paraná? Olha, em primeiro lugar, Celso, eu quero dizer que a pesquisa no momento reflete única e exclusivamente o grau de conhecimento do eleitorado em relação a cada candidato. Na medida que eu tenho me tornado conhecido
Isso eu tenho sentido em todos os municípios do Paraná, por onde tenho passado, das mais diversas regiões. É impressionante a receptividade e o carinho das pessoas. A nossa presença, a nossa mensagem, propostas inovadoras e propostas modernas para o Estado do Paraná. Tenho a certeza que, na medida que eu me torne conhecido e tenha a oportunidade de apresentar as minhas propostas para o Estado do Paraná, vamos reverter rapidamente esse quadro. E principalmente agora, iniciando o horário eleitoral gratuito na televisão a partir do dia 21, onde nós detemos o maior tempo dentre todos os candidatos. Terei oportunidade, tranquilo, para me apresentar e dizer qual é a minha mensagem. Em relação à minha experiência, posso dizer que ao longo dos meus 37 anos eu convivo com política. E os paranaenses sabem de que tipo de política eu estou falando. Uma política séria, honrada, de respeito às pessoas. Foi com José Richa que aprendi a fazer política, junto com figuras que ajudaram a escrever a história do Brasil. Dos melhores quadros da política nacional, como Franco Montoro, Mário Covas, Tancredo Neves e tantos outros respeitados por toda a população. Foi com eles que eu aprendi a fazer política. E fui deputado estadual por 2 mandatos. Embora tenha sido eleito um dos mais jovens da Assembleia, nunca me faltaram determinação, vontade de realizar as coisas e firmeza de propósito. Consegui apresentar o maior número de propostas na Assembleia Legislativa. Fui reeleito com o dobro da votação. Tive uma rica experiência legislativa e agora uma experiência executiva. Me sinto muito preparado para governar o Paraná. Bom, deputado, o senhor pode, então, nos dizer 3 grandes projetos de sua autoria na Assembleia e que tenham provocado alguma mudança no modo de vida dos paranaenses? Bom, Celso, eu não fui um deputado que me ative a uma determinada área. Procurei de forma democrática, que sempre foi o espírito meu, atender às reivindicações da sociedade. Então, consegui, nas mais diversas áreas, apresentar projetos excelentes. Quero citar o que eu apresentei no meu primeiro ano de mandato, que foi a Lei Beto Richa, que indeniza os presos políticos da época da ditadura militar. Essa minha lei recebeu menção honrosa da Anistia Internacional e foi copiada em mais de 20 estados do país, trazendo à tona a questão da defesa dos direitos humanos. E também a lei na área da saúde, criando a cesta básica de medicamentos para os diabéticos carentes, lei de combate às drogas e tantas outras. Vamos então adiante, nós vamos daqui a pouquinho para o próximo bloco, que tem mais perguntas dos jornalistas aos candidatos ao governo do Estado.